Você que nos assiste em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo estranho, tem uma denúncia, um vídeo, um documento? Mande para o Norte Investigação. WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. O seu sigilo é garantido. O assalto acontece em segundos, mas o pesadelo começa depois. Um celular roubado pode abrir a porta da sua vida para o crime. Fotos, senhas, contas bancárias e memórias nas mãos de desconhecidos. Nas ruas, o medo tomou o lugar da segurança. E por trás de cada roubo existe uma rede criminosa milionária. Você vai entender por que o celular virou o novo tesouro do crime organizado. A partir de agora, a reportagem completa. O assalto dura poucos segundos. É rápido, violento e quase sempre inesperado. A vítima mal tem tempo de reagir, mas o que muita gente ainda não percebe é que o verdadeiro prejuízo desse crime começa depois que o criminoso desaparece da cena. Porque quando um celular é levado, não é apenas um objeto que vai embora, é uma vida inteira que fica exposta nas mãos de desconhecidos. Que usar um dos celulares do trabalho para poder contatar a minha família, que não mora aqui, para poder avisar que eu fui assaltada e tive que voltar para casa de carona. No outro dia, eu estava de plantão para trabalhar, eu não consegui vir trabalhar. Dentro desse aparelho estão fotos, conversas pessoais, senhas, aplicativos bancários, documentos e e-mails, redes sociais e dados suficientes para reconstruir a identidade completa de alguém. O celular deixou de ser um simples telefone há muito tempo. Ele se transformou no centro da vida digital de brasileiros e foi exatamente essa transformação que chamou a atenção do crime organizado. Ele contém uma parte da minha vida porque a partir do momento que eu fiquei sem celular, eu fiquei incomunicável. E na geração que a gente vive, ficar incomunicável não dá. Depois da pandemia, a relação das pessoas com o celular mudou de forma definitiva. O aparelho virou banco, escritório, sala de aula, consultório médico e cofre digital. E hoje, com a tecnologia, um celular hoje ele é um microcomputador. Lá você vai carregar também softwares, aplicativos, vírus, telemensagem, envio de dinheiro. Tudo passa a depender dele. Resolver problemas, pagar contas, trabalhar, estudar, se comunicar. A rotina inteira passou a caber na palma da mão. Só que enquanto a tecnologia avançou em velocidade recorde, a sensação de segurança ficou para trás. Os criminosos utilizam de tecnologias, que é uma tecnologia OTG e é também através de softwares na internet, que são disponibilizados até gratuitamente, mas com versões pagas, para fazer a remoção daquele iCloud, daquele password ou da tela de segurança de selfie. Existem programas que estão disponíveis na internet. Então é uma grande facilidade dos criminosos, terem acesso a profissionais de tecnologia da informação que têm ali as suas lojas de celulares, que fazem serviço clandestinamente a serviço do crime. Nas grandes cidades, segurar o celular na rua deixou de ser um hábito comum e passou a ser um comportamento de risco. Ele chegou armado lá e teve pedindo o celular aquele ligeiro e a gente fica mal armada. É muito grande e a gente teve que entregar o celular. Os roubos de celulares não acontecem de forma aleatória. Eles seguem um padrão muito bem definido. Horário, local e perfil da vítima costumam se repetir em praticamente todos os registros policiais. A maior parte dos casos acontece entre 6 da tarde e 11 da noite, justamente no momento em que milhares de trabalhadores e estudantes estão voltando para casa, cansados e com o telefone na mão. Eu saí, que eu trabalho numa panificadora, aí eu saí, eram às 9 horas, Eu pego dois de um para integração e da integração para outro, 922. E a gente tava indo e ao caminho chegar em casa aconteceu esse. Eu saio às 8 horas, eu tava saindo um pouquinho mais tarde, às 9 horas, com 2 amigos da empresa. E passando um pouco da frente de onde a gente trabalha, 2 pessoas abordaram a gente. 2 pessoas estavam em uma moto e uma dessas pessoas estava com um capacete amarelo, que foi a única coisa que a gente conseguiu identificar de toda a situação.
só abordaram a gente e falaram, passa só o celular. Quase 80% dessas ocorrências são registradas em vias públicas. O asfalto, que deveria ser espaço de circulação, virou território de caça para criminosos que observam, escolhem a vítima e agem em questão de segundos. O celular estava dentro da toalha, enrolado. Eles sabem. Eu não sei como ele conseguiu, eu não vi. Quando eu fui chegar na casa da minha filha, que era 2 quadras depois, que eu fui pegar o celular para falar com ela, que ela estava viajando, o celular tinha sumido. Quando eu desci do ônibus, aí já vinha 2 rapazes atrás de mim, aí já me abordaram e levaram. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram a dimensão desse problema. O estado de São Paulo concentra sozinho quase 1/3 de todos os celulares roubados e furtados no país. A capital paulista responde por quase 1 a cada 5 casos registrados no Brasil. Mas a violência não está restrita à maior metrópole do país. Ela se espalha por outras capitais como São Luís, Belém, Salvador, Recife, Teresina e Porto Velho, onde os índices desse tipo de crime também chamam a atenção das autoridades. Está muito ligado a uma questão da dinâmica da criminalidade. Quando eu falo em criminalidade de roubo e furto desses objetos pessoais, dessas miudezas, digamos assim, está muito ligado a uma questão de receptação. Em determinados outros centros eu tenho uma criminalidade já mais organizada, voltada para um outro tipo de atuação. Então, Belém pode estar muito ligada a essa questão dessa criminalidade de massa, onde eu faço esse roubo, esse furto de equipamento para estar vendendo, para estar justamente fazendo a venda dele numa questão de receptação ou estar abastecendo assistências técnicas e tudo mais. Especialistas apontam que o momento mais crítico dessa ocorrência não é o assalto em si, é o que acontece nos minutos seguintes, enquanto a vítima tenta desesperadamente bloquear as senhas, aplicativos e contas bancárias. Do outro lado, existem quadrilhas especializadas que trabalham justamente para invadir o aparelho antes que qualquer bloqueio seja realizado. Mas, sobretudo, eu tenho a possibilidade de acessar aplicativos bancários para conseguir fazer a transferência de valores, certo? Além disso, eu posso utilizar, quando aquele celular tem um cartão registrado nele, um cartão virtual, utilizar esse celular para fazer compras em lojas virtuais ou até mesmo em lojas físicas. Quando o celular está desbloqueado, os criminosos conseguem fazer transferência via Pix, contratar empréstimos, acessar e-mails, redes sociais e aplicar golpes em nome da vítima. Eu perdi acesso ao meu e-mail e quando eu recuperei ele de novo, tinham várias senhas de várias pessoas, senhas de banco, senha de celulares, tinham contato de outras pessoas. O roubo do aparelho rapidamente se transforma em roubo de identidade. Ele vai estar lucrando com isso e ele não vai devolver o telefone, porque ele sabe que aquele telefone ele tem um valor muito maior no mercado negro. Pessoas que querem comprar um bem com um telefone mais moderno, às vezes paga aí o valor de 4, 5, 6 mil reais por um dispositivo. O criminoso ele vai tentar negociar, mas ele vai te enganar novamente. Além dele ter roubado seu dispositivo, ele vai te aplicar mais um golpe. As consequências não são apenas financeiras. Muitas vítimas relatam medo permanente, sensação de invasão de privacidade e até sintomas de depressão depois do crime. Eu só ficava pensando em como recuperar, em quando eu ia reaver e no prejuízo que isso iria me dar. Fora o prejuízo financeiro e psicológico, porque eu fiquei com trauma. Isso porque o celular deixou de ser apenas um bem material. Ele passou a representar a memória, a rotina, a intimidade de uma pessoa. As investigações mostram que o ladrão que aborda a vítima na rua é apenas parte mais visível de uma estrutura criminosa muito maior e organizada. Existe uma cadeia que começa no roubo, passa por receptadores, técnicos especializados em desbloqueio, fraudadores de dados e termina na revenda ou desmonte do aparelho. Posso utilizar esse aparelho para venda
Tá? Esse aparelho ele ser vendido para uma pessoa de boa fé ou para uma pessoa de má fé que sabe a origem ilícita daquele aparelho, ou então esse aparelho ele pode ser desmontado para ser vendido como peças de reposição em assistências técnicas. Baixo risco, alta procura e lucro rápido. Essa combinação transformou o roubo de celular em um negócio extremamente atraente para o crime organizado. Para encaminhar ele para dentro de presídio, utilizando esse celular para, vamos colocar assim, empresas especializadas, essa empresa com aspas mesmo, em aplicação de golpes, certo? Em aplicação de golpes de WhatsApp, golpes de rede social. No fim das contas, quando um celular é roubado, não é apenas um aparelho que desaparece. O que vai embora junto é a sensação de segurança, a privacidade e, muitas vezes, a tranquilidade de uma família inteira. Isso, infelizmente, me deixou num prejuízo tanto profissional quanto financeiramente, porque é um item não só de uso pessoal, é um item de trabalho que eu uso para trabalhar. Já vem tão cansado do trabalho, daqui que chego na delegacia, tudo, vai chegar meia-noite em casa. Infelizmente, eu preferi ir para casa e perdi o celular. O brasileiro está vivendo refém do medo nas ruas. Hoje, tirar o celular do bolso virou um ato até de coragem. O crime avançou, se organizou e encontrou um negócio milionário diante da fragilidade da segurança pública. Enquanto a tecnologia evolui todos os dias, o cidadão continua abandonado no ponto de ônibus, na calçada, dentro do transporte coletivo. Os números só aumentam. As quadrilhas se especializam e a resposta do poder público continua lenta, insuficiente. Não estamos falando apenas de um aparelho roubado, estamos falando de contas bancárias invadidas, identidades destruídas, famílias traumatizadas. O mais revoltante é saber que existe toda uma cadeia criminosa funcionando quase que livremente. Quem rouba, quem desbloqueia, quem compra e quem revende continua alimentando esse mercado ilegal. E até quando a população vai precisar viver olhando por cima do ombro, com medo de usar o próprio telefone? Falta policiamento ostensivo, inteligência, fiscalização e punição severa para quem participa desse crime. Também é urgente cobrar mais responsabilidade das empresas de tecnologia e das instituições financeiras, porque o criminoso não pode continuar tendo mais facilidade para acessar um celular do que a própria vítima para bloquear os dados. O cidadão, o trabalhador, não aguenta mais viver acuado dentro da própria cidade. Segurança pública não pode ser discurso de campanha. Precisa virar resposta rápida, ação permanente e proteção da verdade para quem sai de casa todos os dias. E daqui a pouco as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais. Cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. Segurança real em todas as fases da vida. QR Code aí na tela. Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, é preço promocional R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais. E agora os destaques da semana no Brasil, no mundo. Fique de olho no Norte. Aqui no Tocantins, a Polícia Civil está investigando um grupo criminoso que teria movimentado quase 5 milhões de reais em golpes na internet depois de criar sites falsos de bancos digitais. Eles realizavam transferências e PIX indevidos. Era um esquema bem organizado. Eles criavam esses sites falsos de bancos digitais e pagavam anúncios para que, durante o momento de buscas na internet, os sites falsos aparecessem nos primeiros lugares no momento da busca.
Depois que os clientes entravam ali, pensavam que era o site verdadeiro do banco, forneciam dados importantes, dados sigilosos, eles realizavam essas transferências e PIX indevidos. A polícia cumpriu 11 mandados de prisão em 4 estados, entre eles o Tocantins e o Goiás. A polícia acredita que pelo menos 18 pessoas foram vítimas desses criminosos. As investigações vão continuar para a polícia entender mais sobre esse esquema criminoso. No estado de Roraima, o cenário político se agita cada vez mais. Nesta semana, Paulo César Quartiero desistiu da sua campanha eleitoral nas eleições suplementares. Ele iria disputar pelo Democracia Cristã e, de acordo com ele, ele abandonou o pleito após uma decisão da diretoria nacional em trocar o possível candidato à presidência do Brasil. Aqui no Pará, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem tenta invadir uma residência para abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos. Esse caso aconteceu no município de Igarapé-Mirim, nordeste do estado. Segundo informações, o homem seria tio da vítima e em outra ocasião já havia abusado da menina. Ela registra com o celular todo o momento do homem que chega a convidar ela para ir para trás da casa, dizendo que queria fazer um carinho nela. Segundo informações, ele segue solto. Em nota, a polícia informou que o inquérito foi concluído e remetido à Justiça do Pará. Uma ação conjunta da Polícia Militar com a Receita Estadual flagrou o transporte irregular de lhamas na BR, na altura do posto fiscal da Tucandeira. A guarnição da PM foi acionada por um auditor da Receita após um caminhão boiadeiro Mercedes-Benz preto passar pelo posto de fiscalização sem apresentar nota fiscal, guia de transporte animal e os demais documentos obrigatórios. A equipe conseguiu abordar o veículo alguns quilômetros depois. Dentro estavam um motorista e um passageiro. Eles disseram que os animais foram embarcados em Brasileia. Na vistoria da carga, os policiais encontraram lhamas, uma espécie originária de países andinos como Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Os abordados não tinham nenhuma documentação dos animais e alegaram que o dono enviaria depois, o que não aconteceu. Por ordem da Receita Estadual, o caminhão voltou ao posto da Tucandeira para tentar contato com o proprietário. Como os documentos não apareceram, a Polícia Militar escoltou o veículo até a sede da Polícia Federal. O caso agora segue sob os cuidados da Polícia Federal, que deverá investigar o caso e tomar as providências cabíveis. E aqui em Rondônia, Danael Pereira de Souza, de 35 anos, foi preso durante uma ação da polícia na BR-364 em Porto Velho. O suspeito é apontado como autor de um homicídio no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Segundo as investigações, a vítima, Josafá Silva Rodrigues, de 32 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa no dia 1º de fevereiro deste ano. A polícia apontou que o crime aconteceu depois que o suspeito invadiu a residência para tentar agredir a ex-companheira. Josafá teria interferido para defender a mulher e acabou sendo atingido pelos golpes de faca. Testemunhas pediram ajuda a policiais que passavam pelo local. A vítima ainda foi encontrada com vida dentro da casa, mas não resistiu aos ferimentos, mesmo após o atendimento do SAMU. Após o crime, Danael fugiu em uma motocicleta e passou a ser procurado pela Justiça do Amazonas. Durante as investigações, a polícia conseguiu localizar o suspeito em Porto Velho, viajando em um veículo com outros 2 homens. Após consultas no sistema, os agentes confirmaram o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Danael recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes de Porto Velho. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros de Manaus. Muito obrigado por sua audiência no Norte Investigação. Participe do nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. Na próxima semana, mais uma investigação exclusiva. Assista aos programas na íntegra no YouTube e acompanhe as redes sociais do Grupo Norte Comunicação. Até a próxima.